Nessa terceira questão, antes de a gente ler e analisar o enunciado, é importante, tá, colocar que é uma questão muito abrangente em relação à mistura de soluções, a ponto de fusão e ponto de ebulição, solubilidade, interação entre as substâncias. Então, essa relação entre a temperatura ambiente, que é a temperatura do experimento, e a temperatura de fusão e ebulição, ela é fundamental para que você analise, tá, o estado físico de cada substância, A, B, C, D e E, na hora do experimento. Então, cuidado com isso. Só estou dando um alô para ficar claro. Bem, o enunciado diz que um professor realizou várias experiências a 20 graus Celsius e uma atmosfera, ou seja, temperatura e pressão ambiente. E organizou a seguinte tabela, me dá a tabela. Ponto de fusão, de ebulição e solubilidade em água. Quais substâncias de A e E? Continua o enunciado. De acordo com a tabela, assinale a afirmativa falsa, incorreta. E aí vem da letra A a letra E, que a gente vai analisar. Porém, antes de qualquer coisa, de chamar nosso apoio, é importante, tá, a gente comparar qual é o estado físico de cada substância, dados o ponto de ebulição e de fusão, na temperatura da experiência, que é 20 graus. Então, repara, quando a temperatura de fusão e ebulição forem superiores a 20 graus, é porque a substância se encontra no estado sólido. Se a temperatura de fusão é inferior e a de ebulição é superior, é porque ela se encontra no estado líquido. Olha o que eu estou falando. Então, devagar. Fusão e ebulição, as duas são superiores a 20 graus, sólido. Fusão inferior a 20 graus e ebulição superior, líquido. Fusão e ebulição inferiores a 20 graus, gasoso. Então, sólido está aqui, líquido está aqui, gasoso está aqui. Isso tem que ficar claro. Então, vamos lá, analisando antes da gente chamar o apoio, porque isso é fundamental. A substância A, tanto a fusão quanto a ebulição, são superiores a 20 graus. Então, a substância está no estado sólido. Não derreteu nem vaporizou. Letra B, repara que o ponto de fusão é inferior. E o ponto de ebulição também. Fusão e ebulição inferiores, gasoso. Está aqui, ó. A letra C, fusão inferior. Mas a ebulição é superior, então está aqui, é líquido. Olha que legal isso. Letra D, tanto a fusão quanto a ebulição são inferiores. Está aqui, ó, gasoso. A letra E, fusão inferior, estou aqui líquido, mas a ebulição é superior, então continua aqui líquido. Então a A, sólido, a B, gasoso, a C, líquido, a D, gasoso e a E, líquido. Então, líquido, C e E, gasoso, B e D, sólido, A. Olha como é legal isso. E lógico, insolúvel não se misturou, solúvel se mistura. Então, isso é fundamental. Agora sim, depois dessa análise, que eu acho fundamental, a gente chama nosso apoio. Só um minuto. Aí está a nossa análise. A letra A eu coloco como correta e ela diz o seguinte: o estado físico da substância D, a temperatura ambiente, 20 graus, é gasoso. Lembrando que tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição são inferiores, então está no estado gasoso. Como seu PE e temperatura do experimento é 20 graus, o que passa bastante a temperatura de ebulição, essa substância se apresenta no estado gasoso. Eu só coloquei na análise o ponto de ebulição, que é muito menor. Claro que o de fusão é menor ainda. Perfeito? Então, quer dizer, estado gasoso, desculpe, está correto. A letra B também correta, vamos ver? Se misturarmos a substância B, ó, tá aqui. Cuidado que é gasoso, né? Tanto fusão quanto ebulição é menor e é insolúvel em água.
Misturando com a D, que também é gasoso e é insolúvel em água, eu formo uma mistura homogênea. Então, B e D eu formo homogênea. Por que é correto? Primeiro, qualquer mistura gasosa forma um sistema homogêneo. Lembra disso? Qualquer mistura gasosa forma um sistema homogêneo. Aí eu vou abrir um parênteses. Vamos supor que tanto C quanto D estivessem no estado líquido. Isso aqui formaria uma mistura homogênea. Sabe por quê? As duas são insolúveis em água. Então, se essa é insolúvel em água e a água é polar, é porque ela é apolar ou muito pouco polar. Mesma coisa aqui. E se eu tenho duas substâncias semelhantes, elas se interagem, elas interagem, né? Elas se misturam, formando uma mistura homogênea. Lembra que eu abri o parênteses, porque elas formam um sistema gasoso. E todo sistema gasoso é homogêneo. E aí eu coloco. Analisando as temperaturas de ebulição das substâncias B e D, podemos confirmar que ambas se apresentam no estado gasoso, já vimos. Devemos lembrar que também qualquer mistura entre gases será sempre homogênea. Acabou. A letra C é falsa, vamos ver o que é. A substância mais volátil à temperatura ambiente é a A. E aí é o seguinte, vamos dar um exemplo antes. Água, ebulição 100 graus, pura. Éter, ebulição 36, desculpem, a voz está indo embora, 36 graus. Se eu coloco os dois, um no braço direito, água, outro no braço esquerdo, éter, quem é que vai evaporar primeiro? Claro que é o éter. Então ele é mais volátil porque a temperatura de ebulição dele é menor. Então, para você saber quem é mais volátil ou menos volátil, basta você verificar a temperatura de ebulição. Quem apresentar menor temperatura de ebulição, mais volátil será. Quem apresentar maior temperatura de ebulição, menos volátil, mais fixo, como a gente fala em química. Então, na realidade, o mais volátil aqui seria o D, a substância D, e não a substância mais volátil. Quer dizer, a substância mais volátil é A, muito pelo contrário, é a mais fixa, né? A menos volátil. Tranquilo? Então é a falsa, mas a gente continua a nossa análise. Letra D é correta. Se misturarmos as substâncias A, C e água, forma-se um sistema difásico. Di ou bi é a mesma coisa. Quando a gente vem para C, lembra que isso é maior, portanto, ela para aqui. Como é menor o ponto de fusão, ela está no estado líquido. E é solúvel em água. Líquido forma uma mistura homogênea entre dois líquidos miscíveis, solúvel. Então aqui eu tenho uma única fase, uma fase líquida. Já a substância A, ela está no estado sólido, lembra que pontos de ebulição e fusão são maiores, portanto é sólido, não é solúvel em água, vai ficar lá no fundo como um precipitado. Então eu estou vendo a substância A precipitada e estou vendo a parte líquida, que é uma única fase também, formada pela água e a substância C que se misturam. Então a fase líquida, uma fase. A fase sólida, que é a substância A que não se mistura, duas fases. Mistura heterogênea difásica, perfeitamente correta. Está aqui. A temperatura de fusão da A é maior que a temperatura de experimento, indica que o estado sólido, além disso, é insolúvel em água, tá? Precipita, ou seja, não se mistura, está lá embaixo, no fundo do recipiente. A temperatura de fusão menor do que a do experimento e de ebulição maior indica que a C está no estado líquido e é solúvel em água, formando uma única fase. Portanto, a mistura entre elas, A e C, apresentará duas fases. Perfeito isso. Então está correta. E a última letra é o processo mais adequado para separar uma mistura de substância C com água, a temperatura ambiente é a destilação. Lembra que a C está no estado líquido e é solúvel em água, então eu tenho dois líquidos miscíveis, formando uma única fase, que só pode ser separado através da destilação, onde através de temperaturas diferentes, 60 graus para entrar
para evaporar e água 100 graus para evaporar. Coloco no destilador, ligo meu calor, minha chama. Quando chegar a 60 graus, a substância C vai passar para o estado gasoso, chega no condensador, volta ao estado líquido, é recolhido no recipiente separado. A temperatura volta a subir, porque acabou a substância C. Quando chegar a 100 graus, a água passa para o vapor, vai para o condensador, volta ao estado líquido e também é retirada num outro recipiente. Com isso, eu separo as duas substâncias. Viram que legal? Então, quer dizer, nossa análise tenta abranger toda a ideia do enunciado. Então, a gente aproveita tudo que é dado e mais o que a gente pode falar para aumentar a base de vocês, tá? E desenvolve todo o raciocínio em cima da ideia do enunciado. Valeu, gente boa, até a próxima.